Algo terrível está acontecendo. As pessoas estão cegas, enganadas e nem percebem. A Bíblia já avisou. Nos últimos dias, o mundo seria tomado pelo engano, pelo orgulho, pela frieza e pela corrupção moral. E se eu te dissesse que tudo isso já está acontecendo agora, que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, o que você verá neste vídeo pode mudar sua vida para sempre. Porque o tempo está se esgotando. As Escrituras falam de um tempo em que o mundo estará irreconhecível. Um tempo de caos, engano e degradação moral. Um tempo em que os corações esfriarão e a verdade será distorcida. Mas, acima de tudo, um tempo em que Deus separará os seus escolhidos da corrupção que consumirá a humanidade. Desde o princípio, Deus sempre fez distinção entre os que o servem e os que se entregam à impiedade. Noé foi separado do mundo perverso antes do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 16. Ló e sua família foram resgatados antes que o fogo consumisse Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículos 15 a 29. O povo de Israel foi protegido quando as águas do Mar Vermelho se fecharam sobre os egípcios. Êxodo capítulo 14, versículos 21 a 31. Nos últimos dias, essa separação acontecerá novamente. Mas como identificar esses tempos? O apóstolo Paulo nos alertou sobre como as pessoas se comportariam nesse período. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O cenário já está montado. A humanidade se encaminha para o cumprimento dessa profecia. E à medida que o juízo divino se aproxima, os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Nos próximos capítulos, veremos quem são essas pessoas dos últimos dias, como elas se comportam e por que precisamos estar preparados. Os enganadores, lobos em pele de cordeiro. Eles falam suavemente, usam palavras doces, promessas sedutoras e discursos que parecem cheios de luz. Eles dizem: tudo está bem, Deus ama a todos, viva como quiser, pois a graça cobre tudo. Mas, por trás de suas palavras, esconde-se um veneno mortal. Os enganadores são um dos maiores perigos dos últimos dias. Eles não são apenas políticos ou líderes de grandes nações. Eles estão dentro das igrejas, nos altares, nos púlpitos, nos canais de televisão e redes sociais, vestindo uma máscara de piedade, mas sem compromisso com a verdade. O apóstolo Paulo advertiu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O mundo de hoje está repleto de pregadores que não chamam ao arrependimento, mas apenas falam de bênçãos e prosperidade. Pregam um evangelho diluído, sem cruz, sem renúncia, sem transformação. No entanto, Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele disse claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Isaías, o profeta, já alertava sobre esse perigo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Nos últimos dias, esses enganadores se multiplicarão. Eles farão milagres e maravilhas, mas não pelo poder de Deus. São lobos em pele de cordeiro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15. O que você tem consumido? A verdade de Cristo ou palavras que massageiam seu ego e te afastam do arrependimento? Não se deixe enganar. O engano dos últimos dias será sutil e poderoso. E apenas aqueles que conhecem profundamente a palavra de Deus não serão levados por esses ventos de doutrina.
Os idólatras, quando o coração se desvia de Deus. A idolatria dos últimos dias não se parece com a de antigamente. Hoje, não se trata de estátuas de ouro ou imagens esculpidas. Ela é invisível, sutil e perigosa. Ela está nos corações que colocam carreira acima de Deus, dinheiro acima da obediência, relacionamentos acima da santidade. Ela está nas pessoas que vivem em busca de reconhecimento, status e prazer, esquecendo-se do Senhor. Nos tempos antigos, o povo de Israel repetidamente abandonava Deus para seguir ídolos. Eles se curvavam diante de esculturas de Baal e deuses estrangeiros. Mas hoje, os ídolos estão em nossos bolsos, nas telas dos celulares, nos números da conta bancária, nos títulos e posições. O que é idolatria? Idolatria é quando algo ocupa o lugar de Deus em seu coração. Quando seu desejo por sucesso, dinheiro ou prazer se torna maior do que sua fome por Deus. E a Bíblia é clara sobre isso. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre os tempos finais. Sabei que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. O que é mais importante para você? Onde está o seu coração? No conforto e no sucesso ou na presença de Deus? Nos últimos dias, muitos se afastarão da fé por causa da idolatria. Eles não rejeitarão Deus com palavras, mas com suas prioridades. Deus será um acessório, algo secundário, apenas um detalhe em suas vidas. Mas Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Cuidado, seu coração pode estar se desviando sem que você perceba. Os frios e sem amor, a sociedade do egoísmo. O amor esfriou, a compaixão desapareceu. O que restou foi uma sociedade consumida pelo egoísmo, pela indiferença e pela dureza de coração. Nos últimos dias, as pessoas não terão mais amor. Os laços familiares serão quebrados, amizades se tornarão superficiais e a misericórdia será rara. O apóstolo Paulo descreveu exatamente esse tempo. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3. A sociedade de hoje reflete essa profecia. As redes sociais criaram um mundo onde as pessoas buscam apenas a si mesmas. Tudo gira em torno de minha opinião, meus desejos, meus sentimentos. O amor ao próximo foi substituído pelo amor próprio exagerado. Mas Jesus foi claro: o segundo maior mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 31. A frieza de coração não é apenas falta de compaixão. Ela se manifesta na intolerância, no rancor, na incapacidade de perdoar. Hoje, as pessoas guardam mágoas por anos, cortam laços por qualquer desentendimento e preferem vingança ao invés de reconciliação. A Bíblia nos alerta: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Nos últimos dias, o amor verdadeiro será uma raridade, mas aqueles que pertencem a Cristo não podem se conformar com essa realidade. Devemos nadar contra a maré, perdoar quando o mundo manda odiar, amar quando o mundo diz para rejeitar. O amor de muitos está esfriando, mas e o seu? Os orgulhosos, quando o homem toma o lugar de Deus. O orgulho é sutil. Ele cresce no coração sem fazer barulho. No início, parece apenas uma confiança normal, um sentimento de realização. Mas
Antes que a pessoa perceba, já se tornou uma barreira entre ela e Deus. Nos últimos dias, o orgulho tomará conta da humanidade. O apóstolo Paulo já havia advertido: nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O orgulho não se manifesta apenas na soberba visível. Ele está na recusa em reconhecer erros, na dificuldade de pedir perdão, na falsa sensação de autossuficiência. O orgulho diz: eu sou suficiente, não preciso de Deus. O orgulho diz: eu sou melhor do que os outros. O orgulho diz: eu não cometo erros. Foi o orgulho que levou Satanás a cair. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Foi o orgulho que fez Faraó resistir a Deus até ser destruído. Êxodo, capítulo 14, versículos 5 a 28. Foi o orgulho que derrubou Nabucodonosor, que precisou viver como um animal para aprender que só Deus é soberano. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 28 a 37. O orgulho rouba a glória de Deus e coloca o homem no centro. E hoje vivemos na era do eu. A era da autopromoção, da exaltação própria, do culto à imagem. O mundo ensina que devemos confiar apenas em nós mesmos, mas Jesus nos ensinou o oposto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Nos últimos dias, o orgulho será uma armadilha mortal, mas há um caminho de volta: a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. A pergunta é: você está pronto para abrir mão do orgulho e deixar Deus governar sua vida? Os imorais, a corrupção dos valores. Os valores mudaram. O que antes era considerado errado, hoje é aplaudido. O que era imoral, agora é celebrado. O que era pecado, agora é normal. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Nos últimos dias, os homens serão amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. A imoralidade dos últimos dias não acontece por acaso. Ela é promovida, incentivada e normalizada. A indústria do entretenimento, a mídia, as redes sociais, tudo trabalha para destruir os valores de Deus. O sexo, que deveria ser sagrado dentro do casamento, foi banalizado. A fidelidade foi ridicularizada. A pureza foi trocada pela libertinagem. O casamento foi reduzido a um contrato descartável. A pornografia se infiltrou nos lares e se tornou uma armadilha silenciosa. Mas a Bíblia é clara: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Não é apenas sobre atos físicos, é sobre um espírito de impureza que domina a sociedade e leva as pessoas a viverem sem restrições, sem temor, sem limites. Os padrões de Deus são eternos. O mundo pode mudar suas leis, pode dizer que tudo é aceitável, mas Deus continua dizendo: seja o casamento honrado por todos e o leito conjugal sem mácula. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Nos últimos dias, a imoralidade será um laço que aprisionará multidões, mas aqueles que seguem a Cristo sabem que há um caminho melhor, um caminho de santidade, pureza e verdadeira liberdade. A escolha está diante de você: seguir o caminho largo da imoralidade ou trilhar a estrada estreita da santidade. Qual será a sua decisão? Eles levantam as mãos no culto, mas seus corações estão longe de Deus. Eles falam sobre fé, mas não vivem segundo os mandamentos de Cristo. Eles parecem santos, mas por dentro estão vazios. Nos últimos dias, muitos terão uma aparência de piedade, mas negarão o verdadeiro poder de Deus.
O apóstolo Paulo já advertia: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. São aqueles que sabem falar bonito, sabem citar versículos, mas não têm compromisso real com Deus. São os que vão à igreja por costume, mas vivem uma vida longe da santidade. Jesus confrontou esse tipo de religiosidade superficial. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 8. Nos últimos dias, haverá muitas igrejas lotadas, mas poucos verdadeiros discípulos. Muitos falsos mestres, mas poucos pregando a verdade. Muitos carregando Bíblias, mas poucos vivendo a palavra. A fé verdadeira exige mais do que palavras. Exige entrega, mudança de vida, obediência. O diabo não se intimida com crentes que apenas falam, mas ele teme aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Não basta parecer cristão, é preciso ser cristão. Nos últimos dias, a pergunta será: você está apenas interpretando um papel ou realmente pertence ao Senhor? Os últimos dias serão marcados por um grande engano. O diabo não virá como um monstro assustador, mas como um anjo de luz. Ele não tentará afastar as pessoas com medo, mas seduzi-las com falsas promessas. Jesus alertou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 24. A maior estratégia de Satanás não é perseguir a igreja, mas infiltrar-se nela, criar confusão, distorcer a verdade, levantar pregadores que ensinam um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem compromisso. O apóstolo João nos deu a chave para discernir a verdade da mentira. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Mas como podemos testar os espíritos? 1. A mensagem exalta Jesus ou exalta o homem? Se a pregação coloca o homem no centro, ignorando a soberania de Deus, há algo errado. 2. Há frutos espirituais ou apenas aparência? O Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 16. Não olhe apenas para os dons, mas para o caráter. 3. A palavra pregada está alinhada com a Bíblia? A palavra de Deus é imutável. Qualquer ensinamento que contradiz a Bíblia deve ser rejeitado. Nos últimos dias, o engano será tão bem elaborado que muitos não perceberão que estão seguindo um falso evangelho. Somente aqueles que vivem em constante oração, meditação na palavra e comunhão com o Espírito Santo terão discernimento para não cair nas armadilhas do inimigo. A pergunta é: você está espiritualmente preparado para distinguir a verdade da mentira? O soldado não se prepara no dia da batalha. O atleta não treina apenas no dia da competição. E o cristão não pode esperar o caos para buscar a Deus. Nos últimos dias, aqueles que não estiverem espiritualmente preparados serão facilmente enganados e destruídos. Jesus nos deixou um alerta poderoso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 42. Mas como viver em estado de prontidão espiritual? 1. Mantenha um relacionamento verdadeiro com Deus. O orar não pode ser um hábito ocasional, mas um estilo de vida. A oração fortalece, dá discernimento e mantém a conexão com o Pai. 2. Medite constantemente na palavra. A Bíblia não pode ser apenas um livro decorativo. Ela é a espada do Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Quem conhece a palavra não será enganado pelos ventos de doutrina. 3. Tenha uma vida de santidade e arrependimento. Nos últimos dias,
o pecado será normalizado e muitos perderão a sensibilidade espiritual. Mas Deus nos chama à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 4. Esteja atento aos sinais dos tempos. O mundo está mudando rapidamente. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Não podemos viver como se tudo estivesse normal. 5. Não se apegue ao que é passageiro. O Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Nos últimos dias, só permanecerá de pé quem estiver espiritualmente preparado. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. A pergunta final é: se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Os sinais estão por toda parte. O mundo caminha rapidamente para o cumprimento das profecias. O engano se espalha, o amor esfria, o orgulho cresce, a moralidade desaparece. Mas no meio desse caos, Deus ainda estende sua mão. Desde os tempos antigos, Deus sempre separou aqueles que são fiéis. Noé foi salvo antes do dilúvio. Ló foi resgatado antes da destruição de Sodoma. O povo de Israel foi liberto antes da queda do Egito. E agora a separação final está acontecendo. De um lado, os que escolhem viver para si mesmos, sem amor, sem verdade, sem temor. Do outro, aqueles que buscam a Deus, que vivem em santidade, que permanecem fiéis mesmo diante da perversão do mundo. De qual lado você está? O tempo está se esgotando. Essa é a última chamada para o despertar espiritual. Você pode escolher ignorar, seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo, ou pode decidir viver como um verdadeiro servo de Deus. A escolha é sua, mas lembre-se, escolha hoje a quem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. O relógio está correndo. Você está pronto? Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.